Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos trabalhar um pouco, a gente já deve ter falado isso aqui. 1:22, 1:22. Está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É fácil viver no auto-engano? É muito fácil nós vivermos no engano. Vamos falar primeiro da prática da palavra de Deus. A prática da Bíblia na nossa vida, ela forçosamente, ela vai trazer mudanças na nossa vida. A palavra de Deus é um manual de conduta dos mais elevados padrões. A regra estabelecida pela palavra, principalmente a introdução de Jesus no Sermão da Montanha, ele faz uma panorâmica de vida cristã. Havia uma lei, que a lei leva o homem apenas ao conhecimento do pecado. Jesus traz estes princípios legais e faz uma introdução dizendo que esta lei deveria ser praticada no coração. E ele tira aquela roupagem dela, que você tinha que ter uma ação para ser pecado. Um assassinato era quando você matava as pessoas. O adultério, quando você pulava a cerca, levava, tá? E ele começa a dizer o seguinte, que o assassinato, basta você olhar e odiar no coração, você é um assassino. Que o adultério, basta que você cobice uma mulher e traga para o coração desejos impuros, você já cometeu pecado. Então há um novo padrão que muda, só que a raça humana, ela caiu no Éden. Deus estabelece a lei para apontar o pecado e ela é condicionada a essa prática. E aí vem Jesus. E Jesus começa a desmistificar a lei, introduzindo algo que ela tem que mudar o nosso coração. E ali ele fala do amor, lá na parte final, ame o que vos odeia, o que vos persegue, 5:48. Então ele começa a introduzir algo que era difícil, que a lei dizia: dente por dente, olho por olho. E Jesus fala: se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém demandar com você e pedir que você ande uma milha, vá com ele 2. Então há uma mudança. O padrão do Novo Testamento, o padrão da Bíblia para nós é alto. E se você não tiver uma prática constante da palavra, você não se encaixa no padrão exigido por Deus. Este tem sido talvez uma desfiguração dos evangélicos, porque viver o evangelho, você precisa estar aos pés do Senhor. Viver o evangelho, você não é frequentador de igreja, você tem que obedecer à palavra de Deus, e qualquer obediência parcial diante de Deus é desobediência. E desobediência é... Então confirma isso na palavra. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe o que deve fazer e não faz aquilo que você sabe, está pecando. É pesado, não é?
Quantas pessoas sabem o que é correto na palavra de Deus e não pratica? Pratica convenientemente o que ele quer. A Bíblia está dizendo que é pecado. E o que o pecado faz entre Deus e o homem? Separação. Então, se você brinca com coisa séria, está separado de Deus. Veja o verso 19. Sabeis estas... Não, 19 é do capítulo 1 que nós estamos lendo. Então, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é prática, irmãos. Se você está tardio para ouvir e pronto para falar, a Bíblia recomenda o contrário. É prática. E se você sabe a prática e não faz, você está fazendo o quê? Pecado. São essas tolerâncias que nós permitimos a nós, que nos leva ao alto engano. Porque você cria um evangelho para você, segundo a sua conveniência. E a Bíblia não é para ser usada assim. Você tem que estremecer diante da palavra de Deus. Você não pode fugir da verdade. Isso aí. Capítulo 15, 1 Samuel, versículo 11. Vocês vejam a maneira como Deus trata as coisas. 15, 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e clamou ao Senhor a noite toda. Veja o que Deus estava dizendo ali. Me arrependo porque não executou, não é isso? Minhas palavras. As minhas palavras. Como Samuel, ele estava apegado a Saul, que ele, em certo sentido, ele sucede Samuel no governo, e Deus fala com ele para ungir Saul a rei. Mas como Deus manda que ele faça uma coisa, ele faz parte daquilo que Deus mandou, outra parte ele descumpriu. E Deus fala: olha, estou aborrecido de Saul porque ele descumpriu a minha palavra. A palavra de Deus não pode ser descumprida, tem que ser obedecida. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, Jesus faz uma parábola. Ele fala assim: a quem vou assemelhar o homem prudente? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. É um homem sensato, quem olha para a palavra de Deus e traz ela para um cumprimento, mesmo contra a sua vontade e o seu querer, porque ela vai prevalecer. Jesus certa vez disse aos discípulos: eu não vim julgar o mundo, mas a minha palavra. Está lá em 12:48 de João. Mas a minha palavra vai julgar no último dia. Então é a base dela, a lei, o juízo. Então você tem que estremecer diante da palavra de Deus. Quando Jesus introduz o modelo no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, versículo 20, ele fala uma palavra
muito séria para os religiosos, e muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Porque vos digo que se a Vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Eu gosto da minha Bíblia, porque ela diz uma palavra que aprofunda isto. Ela diz 5:20. Ela diz em muito. Tá? É muito mais sério do que a gente pensa. Ele diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus, dos céus. Veja o que ele está dizendo. Os fariseus, o que eles faziam? Gostavam de se aparecer. Mas eles eram religiosos, não saíam da sinagoga. A parte externa da lei eles viviam. Eles oravam longas orações nas esquinas. Tinha a palavra de Deus nos braços filactérios, tá? Que hoje os crentes com a Bíblia na mão não sabe nem nada, tá? Então Jesus condena este ato, porque o coração deles estava longe. Eles não tinham a prática da palavra de Deus. Então ele fala assim: a vossa justiça não exceder em muito, de modo nenhum entrareis. Se nós tivermos prática como os fariseus, irmãos, a Bíblia está dizendo que não vai entrar. Esta palavra é a base para juízo. Está lá em 12:48 que eu falei com vocês. Então você tem que temer. O juiz trabalha em cima de lei. A palavra de Deus é a lei de Deus. Então você precisa temer. Viver a verdade. Viver a verdade. Tem um texto em Provérbios, acho que 23 e 23, que diz o seguinte: cumpre a verdade. Leia aí. Compra a verdade, não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade, não há vendas. Quem é a verdade, Jesus? A palavra que é Jesus. Compra a verdade, não há vendas, tá? Não há parte da verdade. Qual foi a ordem de Deus para Josué? Não há parte do livro desta lei. Lá em Josué 1:8, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim você vai ser próspero. Então a Bíblia está condicionando você a apegar-se à verdade e não falsear a verdade. Nós precisamos, para você não viver no engano. Coisa terrível é você viver no engano. O quê? Josué, eu já citei. Pode ir então. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Caminhada prudente. A Bíblia, lá no texto que nós lemos em Tiago, ela fala de um viver simples, andar com prudência. A Bíblia nos norteia isto. A prática da palavra de Deus nos destacará neste mundo corrompido. Então você tem que não ser somente ouvinte, mas sim praticante da palavra. Irmãos, há uma coisa que está levando muito crente ao inferno, chama-se o engano. Tiago está dizendo que aquelas pessoas que não são praticantes da palavra,
elas enganam-se a si mesmas. Como é que Deus te vê? Você já preocupou com isso? Como que Deus te vê na sua vida diária, aqui, no trabalho, em casa? Como Deus te vê? Nós sabemos de um mal que está avassalando no meio evangélico, chama-se pornografia. Eu fico olhando as pessoas, elas normalmente entram nestes sites à noite, quando todo mundo dorme. Ele só esquece que fica registrado. Não é que registrado, é que Deus está vendo. Mas é isso que eu estou falando. Tá? Muitas vezes eu quero me afastar do olhar da mulher, da esposa, mas Deus está vendo. A Bíblia diz em Hebreus 4:13, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos prestar conta. Então Deus vê tudo. Como é que Deus está vendo o seu coração? Tem pessoas que ela tem uma aparência, mas elas têm sempre segundas intenções no coração, e Deus está vendo. 17:9 de Jeremias, o que diz? Ninguém sabe como é, Enganoso é o tá? coração do homem corrupto. Mais do que todas as coisas. Se eu tivesse um bombom, ia te dar. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Ele é corrupto. Há pessoas, irmãos, quando você se estreita com Deus, Deus sonda o coração. Deus falou com Samuel: Samuel, eu não sou como o homem. O homem vê o exterior, eu olho o coração. Então, como é que Deus te vê? Na hora do seu silêncio, o que você ocupa o seu coração, o seu meditar? É na palavra, querendo mais de Deus, ou você enche sua mente de nojeira? E depois fala assim: eu sou crente. Tinha um pastor que não falava crente, falava querente. Essas pessoas que vivem na vida dúbia, não é crente, é querente. Está querendo alguma coisa e não chega lá. Irmão, você tem que ter sinceridade com você para não viver no engano. Senão você pensa que vai para o céu e não vai. A nossa caminhada aqui é para morar com o Senhor. E como Deus vê, e como Deus avalia o nosso coração, e como Deus é santo e exige que cada um de nós seja santo, então avalie a sua vida. Não é ninguém para bisbilhotar a sua vida, é você. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se é que permaneceis na fé, senão você já está reprovado. Você tem que parar aí num canto lá e avaliar. Porque você pega a vida cristã, eu sempre fui assim, vai assim até o inferno. Porque a vida cristã é diferente. Tá? A gente passa pelos anos de crente, acha que não é, tem que trazer mudança. Deus tem que mudar a nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que os corações sejam consolados e sejam unidos em amor e na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus e Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecer, para que os corações sejam
confortados, vinculados juntamente em amor e tenha toda a riqueza. Deus é uma fonte de toda a riqueza. Nós deveríamos desejar mais o Senhor, conhecer mais a Deus, praticar profundamente a palavra de Deus na nossa vida. Capítulo 2, verso 15 de Filipenses diz um propósito, que nós fôssemos como luzeiros no meio das trevas, onde a nossa luz brilhasse diante dos homens e eles glorificassem ao Senhor. Esse é o chamado nosso. Como nós não temos uma prática da palavra de Deus, muitas vezes nós causamos escândalo. Para que sejais irrepreensíveis, Irrepreensíveis, sem retoque, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então ele está dizendo, o mundo está em trevas, a igreja deveria brilhar. Nós somos chamados para brilhar no meio dessas trevas, ter uma vida irrepreensível, inculpável, uma consciência pura diante de Deus. Isto Deus requer de nós. Mas muitas vezes nós nos enxergamos. Se a gente fizesse aqui, eu ia falar uma coisa, se a gente fizesse aqui uma enquete sobre quem vive no auto-engano aqui, ninguém ia levantar a mão. Mas se você faz uma enquete diferente, você conhece alguém que vive no auto-engano? Muita gente levantaria a mão. Levantaria ou não levantaria? Mas o cara que enganar ele próprio, todo mundo sabe que vive no engano. Todos nós sabemos. Veja, eu não levanto a mão porque a minha avaliação sobre mim mesmo é boa, mas a minha avaliação sobre você é ruim, por isso eu levanto. Se você conhece alguém que vive no auto-engano, eu conheço. E quem é que vive no auto-engano? Ninguém vai levantar a mão, O que está do lado. porque você vive no auto-engano. Entendeu? É ela, né? O que está à esquerda. O que está à esquerda. Logo ela também, que nem fala. Hein? Não, você está entendendo? Tá? Você se julga fora desse time e julga os outros como que se engana. Tiago ensina o inverso, você não pode julgar. Tá? Mas se você fizer um levantamento, eu não vou fazer porque muita gente vai pecar. Faz o teste. Faz o teste. Hein? Não, aí você não vai levantar e outros vão levantar, aí muita gente vai pecar. Eu não faço isso. Começa pela Bíblia, pastor, só para fazer um teste. Eu não faço, vocês nunca me viram. Levanta a mão aquele que Está feliz? aquele que está feliz, o cara está triste. Aquele que vai para o céu, o cara está cheio de pecado. Eu não faço isso, porque você está induzindo. Além do cara estar errado, ele vai errar outra vez, ele vai mentir. E quando faz essas perguntas, todo mundo levanta, né? Porque a pessoa Todo fica mundo sem levanta graça a de não mão, todo levantar. mundo fica ali. O que ele vai pensar de mim? Todo mundo faz. É verdade. Geralmente não. Mas eu me lembro do meu irmão. Meu irmão, ele nasceu no alto de mim. E papai olhava para a cara dele e falava, mas que menino feio. O pai fala, mas a mãe não É o pai que falava mesmo? Meu pai falava pro meu irmão. Gente boa, hein? Ele falava assim, mas que menino feio. A mãe não fala não, mas o homem fala a verdade, né? porque o amor do homem é muito menos que da mulher. Amor maternal. O que é amor? Já que vocês falam de amor, o que é amor? O amor de Cristo, o amor de igreja, é uma decisão. Mas o amor de mãe é diferente.
muito diferente. Se o amor de Deus é uma decisão, por que o amor de mãe é diferente? Porque a mãe sente diferente. Não, mas a mãe decide amar também, né? Porque tem mãe que larga fora e joga embora. O amor, para ser aquele amor real que não muda, ele não passa pelo sentimento, ele passa por uma decisão. Ele envolve a alma, mas não para o lado das emoções. Mas olha, o amor da mãe é de emoção. É de emoção, então, sei lá, É a mulher, ela gera, ela cria. Deus deu esse dom para ela. Então esse sentimento maternal, esse amor, é totalmente diferente do homem. O homem do mundo, mas a mulher ela gera. Agora, Então esse amor é diferente. quando Deus criou a mulher, aí vai os meus conceitos circulando, ele não criou a mulher para o homem, ele criou a mulher para ele. Como é que é? Deus criou a mulher para ele? Meu Deus, que é isso? Como assim? Fale-me mais sobre esse assunto. Ó, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Todo mundo tem que saber de cor. Não, meu pregador. Só me deixou até tonto agora. Eu sei. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, como que ele traria Jesus? Através da mulher. E esse plano foi feito aonde? Não, foi na eternidade antes das coisas existirem. Você está entendendo? Você começa a pensar nas coisas de Deus, você vai muito mais longe ainda. Deus pensou nisso lá antes de existir o universo. Antes de criar o homem. Não tem sem voar, não, pastor. Segura essa gravação aí. Vamos analisar direitinho. Não, mas é isso, olha. Está gravado ali. Tanto é que ele sabia tanto da necessidade que ele cria o útero da mulher e o feto não passa no sangue da mulher, porque todo pecado é contaminado pelo sangue. A mulher passa no cordão umbilical as vitaminas, os alimentos para o bebê, mas não passa, ele não participa do sangue, senão ele nasceria com pecado. E Jesus nasceu da semente da mulher. Agora vai o cara falar isso no público, sai todo mundo correndo, vai não. Mas olha, você tem que pensar na Bíblia, ué. Se você parar para pensar, é isso. Tá? Deus alia duas coisas, ele vê a necessidade dele e aí ele entrega para o homem, para completar o homem. Tanto é que a mulher não foi formada do pó da terra, ela é tirada do homem. Outra coisa também, ele não precisa do homem masculino para gerar como gerou a Maria, na vida da Maria. Né? Por quê? Por causa do homem contaminado pelo pecado. Qual foi a desordem? A Bíblia diz em Efésios 1 e 10 que todas as coisas convergem para Jesus, tanto as da terra como as do céu. Então, se ela converge, para ele acertar todas as coisas, houve alguma coisa lá. Não é isso? O que diz aí? Leia aí. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Como as da terra. Então, o sacrifício e morte de Cristo, ele acerta. E uma das coisas que ele acerta, por que no tempo de Jó, Satanás estava junto com os anjos lá na barba de Deus? Quem permitiu isso? Adão. Pecado de Adão. E Jesus detona ele. Aquele texto que nós lemos ontem, quem veio aqui na reunião, capítulo 10 de Lucas, no versículo 19 ou 20,
Jesus fala uma coisa ali que todo mundo pensa que é acontecimento ali, mas não é. Ele fala: eu vi Satanás cair. Aquilo foi quando ele foi expulso de lá. O que Deus disse para Adão, capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis? Domine sobre todas as coisas. Deus entregou o domínio de tudo na mão de quem? Adão. Por que hoje o governo está na mão de Satanás? Porque Adão entregou. Exatamente, ele transfere. Por causa do pecado, ele transfere. Toma posse. Ele se torna servo. Aquele que você obedece, você se torna servo dele. Foge. Ele passa a ser servo do pecado. Servo do pecado. Então, ele toma posse e ele tem essa liberdade. Jesus, como segundo Adão, ele vem para resgatar isto que o homem havia perdido. Aqui dá um estudo, veja, que muitos de nós não entendemos. Qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus? Nos levar ao Éden. Não é só salvar. Quem está em Cristo Jesus não está sob o domínio desse sistema. Não está. É você voltar naquilo que Deus criou o homem. Em Cristo Jesus você pode. O problema nosso é que nós somos preguiçosos, não queremos pagar o preço, e Deus não dá nada de mão beijada para preguiçoso. Se você orar, você tem. Se você buscar, você tem. Se você estudar, você tem, porque Deus quer te dar. Hein? O reinado de Cristo, o milênio, seria a contestação que o projeto que ele tinha como homem, que o homem fica viver na presença dele, o reino dele ser ministrado por ele próprio, como ele vai fazer, né? Seria uma contestação daquilo que ele propôs para a vida do homem? Acho que não. Eu não penso assim, não. Acho que não, porque vai ter gente que não vai ser servo de Cristo, né? No milênio. Eu penso o seguinte: Deus fez uma promessa a Davi. Está lá no capítulo 2 Samuel, capítulo 7, se não me engano, versículo 8. Sim. Quando Deus faz uma aliança com Davi e estabelece um reino eterno a Davi. Sempre teria algum descendente. Hein? Sempre teria algum descendente. Algum descendente. Jesus vem para cumprir esta profecia, esta aliança. Ele vai sentar no trono como Davi sentou para julgar Israel, e ele vai julgar Israel e o mundo. Tá? No governo milenar, todas as coisas que o homem depredou, está depredando ainda, elas serão restauradas. Jesus vai estabelecer o governo. Por exemplo, nós temos 3% da Mata Atlântica, isso todinha vai voltar. Você tem o deserto da Judéia, capítulo 47 de Ezequiel, diz que vai sair do trono de Davi, por baixo do trono de Jesus assentado, um rio que vai entrar pelo deserto, vai reflorestar todo o deserto ali do Mar Morto, e que todas aquelas árvores serão frutíferas, e a folha dela, você comendo, vai curar todo tipo de doença. Está lá no capítulo 47. Então vai ter uma restauração. Hein? De Ezequiel. Qual o livro que tem mais de 40 capítulos? Quais são os livros? Gênesis, Isaías, Jeremias, Gênesis, Salmo, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Só tem esse. Então, o 47 mostra isso. Jesus vai governar com um povo menor, porque grande parte das nações
serão julgadas, capítulo 25 de Mateus, e elas serão destruídas, tendo como pêndulo de juízo o próprio Israel. As nações que fizeram bem, elas vão ficar de um lado. Jesus disse, lado direito, não é isso? Do lado direito ficarão as ovelhas, do lado esquerdo ficarão os bodes, e ele vai detonar esses bodes com o assopro da sua boca, e vão sair, e ele entra no milênio com essas nações, porque Satanás está preso, e depois de Satanás solto, está lá no capítulo 19 de Apocalipse, ele vai fazer um estrago, vai levar muita gente com ele ainda. O bicho é poderoso, hein? Mesmo os homens, é o coração enganoso. O problema do homem é o coração enganoso. Vai enganar os que E são o orgulho, né? Vai, e a Bíblia diz que vai ser um monte atrás dele. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. A hora que ele for solto, ele vai levar uma leva com ele. Vai recuperar o poder aqui? Hein? Vai recuperar o poder. Não, aí logo Deus vai estabelecer o trono branco. Tanto para crianças e para adultos, Satanás agora ele não é mais bondoso, ele é um amigo, um cara do bem. As crianças nossas já estão sendo doutrinadas desde há muito tempo. Os desenhos, olhos pequenininhos. Só que você sabe a astúcia de Satanás. O grande problema, nós estamos falando sobre o auto-engano. Quem promove isso no meio da igreja e do coração dos crentes? Satanás. Tá? As pessoas estão relativizando a verdade. A palavra de Deus não é uma verdade cristalina. 24:35 Jesus disse, Mateus, ele disse, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então isso aqui não passa, tudo o que está escrito aqui vai se cumprir. Só que, por que a igreja de Cristo perde o temor da palavra? Porque ela acha, decorrido o tempo que nós estamos na caminhada, e nada daquilo que foi prometido a respeito à volta de Jesus se cumpriu, você vai baixando a guarda, vai levando a vida como te convém. O crente foi chamado para viver uma vida de santidade. Não precisa de papa canonizar, é você separar para ele. Ele é o seu dono. Você foi comprado com bom preço. Você não te pertence, você pertence ao Senhor. Então viva para ele. Mas nós queremos viver no mundo como se fôssemos do mundo. Nós não somos. E quem vive assim, 2:15, 1 João, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está fora do amor de Deus, você está só. O amor de Deus é a nossa proteção. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, O Pai não está nele. Então essas coisas de boniteza que Satanás faz, isso é sagacidade dele. Meu Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência Da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Toda tentação passa por aí. Se você analisar a tentação de Eva, passa por aí. Se você analisar a tentação de Jesus, passa por aí. Tentação, como é? Concupiscência da carne, soberba da vida. A carne deu fome, Satanás disse, transforme As pedras em pão. Concupiscência dos olhos. Leva e mostra todos os reinos do mundo e fala, tudo isso é meu. Se você me adorar, eu te dou. Quantas pessoas estão sendo iludidas por coisas bonitas, brilhantes que Satanás não? Irmãos, não, você tem que estar vigilante. Jesus, Pedro diz lá em 5:8 em 1 Pedro, diz, sede sóbrios e vigilantes. Ele diz, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, procurando quem possa tragar. Então você tem que estar antenado,
perceber. Tem um texto aqui, Colossenses 1 e 9, que é percepção, a parte final do versículo fala percepção espiritual. Crente que não tem essa percepção, ele vai com a multidão e vem, o laço pega. A minha fala é entendimento espiritual. Espiritual. Você tem que ter um entendimento, discernimento espiritual. Qual é o tempo nosso? Eu tenho visto, irmãos, e estou falando constantemente, que a perseguição que virá na grande tribulação, ela já chegou na igreja. Está em pleno processo na igreja. E ela está numa sutileza. Satanás não está degolando ninguém, mas está matando emocionalmente. Quantas pessoas doentes emocionais dentro da igreja? Isso é obra de quem? Do Espírito Santo? Não é, porque o Espírito Santo é vida. Tá? Se você fizer ir num consultório desses aí, só tem crente. Você vai no pronto-socorro, só tem crente. Por quê? Porque estão sendo bombardeados e não estão atentos, percebendo. Jesus disse: vigia e ore. Eu acho que o que engana muito são os falsos profetas, né? E essas doutrinas. Esse também é um. Tá? Capítulo 4, 1 Timóteo, versículos 1 a 4. Leia aí. Mas o Espírito expressamente Isso. diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Continua. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Veja, eles vão levantar pessoas que falam mentira, ouvindo mentira para amaciar o ego. Se vocês olharem capítulo 10, tem várias passagens, tem pelo menos 3 passagens de Mateus. Jesus é muito franco ao dizer, eu vou só olhar os tópicos para você ver. Jesus não alisa ninguém, e tem muitas pessoas alisando um ao outro. Quer ver? Capítulo 10, ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Você não vai ter vida mansa. Lobo dá vida mansa para alguém? E Jesus está dizendo: eu vou te enviar. Então se prepare, se defenda para você não ser comido pelo lobo. Tá? Agora ele diz o outro: eis que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Está falando de humildade. Todo mundo quer poder. Ele fala: aqui não é assim. Tá? Então, versículo 24. E tem uma outra mais ainda. O que Jesus diz em João 16:33? Ninguém sabe. Você é para saber de cor a ponta do lado da língua. Fala só a primeira letra, né? No mundo. Tereis aflições, você não sabe disso, pastor. Mas a gente quer saber se você está lembrando. Essas coisas têm dito para que tenhais paz em mim. Controvérsia. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No versículo 34 de 10 de Mateus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Tá? Mas ele é a paz. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Ele está dizendo verdade. Pastor, então só fica por causa de novo, não. Só que foi. Se Jesus fosse amaciar, ele dizia: não, vem para cá do mesmo jeito. Ele está dizendo a realidade. Você vai enfrentar problema quando seguir Jesus. 10 e 29 de Marcos. Os discípulos perguntam: Senhor, e nós que abandonamos tudo para te seguir, o que é que vamos ter? Espera aí, vocês vão ter 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais pai e 100 vezes mais tribulação também.
Então ele fala a verdade. E fica, os falsos profetas, eles ficam amaciando, dizendo que não vai acontecer. Vai. Para seguir Jesus, o caminho é estreito. Não tem jeito, bagagem não passa. Você tem que deixar a bagagem fora. É duro, mas ele fala a verdade. Então nós temos que aprender e nos posicionar, porque ele quer que cada um de nós faça isso. Não viva de engano, irmãos. Compre a verdade e não a venda. Hein? Conhecer a Bíblia é complicado. O quê? A Bíblia é libertadora, rapaz. Por isso que eu falei que tem que vigiar e orar. Então, e você sabe que você está num confronto direto de luta, tá? Eu sempre falo luta de reino. Satanás, ele não está satisfeito com quem perdeu, ele vai tentar, não tem jeito. Por isso que Pedro fala, ele anda em redor procurando quem possa tragar. Enquanto você está brincando, ele está armando cilada. Paulo, lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 10, ele fala: olha, nós não desconhecemos os ardis de Satanás, ele é astuto, e essa palavra é só quem morou na roça que sabe. Quando você fazia arapuca para pegar pássaro, é a mesma coisa, ele faz arapuca para pegar você. Ao sapão. Então, quando Paulo fala do ardil, é um arapuca que Satanás arma. Arapuca, ela tem todo disfarce, porque você quer enganar o pássaro, ele faz isso para enganar a gente. E ele fala: nós não desconhecemos os seus ardis. Só que no céu não entra assim. Se nós estamos falando a verdade, é porque no céu só entra assim. Pense, o grande problema, eu vou preparar qualquer hora dessa um estudo sobre quem é Deus, a soberania, a natureza. Deus é um extremamente santo. A Bíblia diz que Deus, nele não existe sombra nenhuma, ele é luz. Como que eu vou entrar maculado para ser participante dele? Não tem senso. Lá no início, se você começar a ler o Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou os répteis, os animais, os peixes, segundo a sua espécie. Então eles se relacionam segundo a sua Espécie. E ele nos fez segundo a espécie dele. Como que é? Imagem e semelhança. Pois bem, ele nos fez reto, perfeito. Em Jesus ele quer restaurar isto para que nós tenhamos lugar ao céu. Se você não tiver esta condição, por isso que Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém. Hein? Muito mais. Nós seremos superiores aos anjos. Quando você estuda a Bíblia, isso te conforta e te dá esperança, porque nós seremos semelhantes a Jesus. Glorificado. Jesus está acima. A Bíblia diz que ele foi feito, no Salmo 8, verso 5, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, e de honra e de glória o coroaste. Era a vestimenta de Adão e Eva no céu, glória de Deus. Lá em Romanos 3:23, quando o homem peca, o que Paulo fala? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A roupagem de Adão foi tirada, o homem ficou exposto. A Bíblia diz que ele viu que estava nu, se escondeu.
Mas antes ele ficava nu e não se envergonhava, porque ele tinha a glória de Deus. E nesta posição de menor, capítulo 3, versículo 21 de Filipenses, e capítulo 3, versículo 2 de 1 João, diz: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então nós estaremos acima dos anjos, porque nós fomos comprados pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. E tem uma outra coisa: qual foi a razão de Lúcifer ser jogado fora? Ele quis sentar no trono. 3:21 de Apocalipse. E Jesus diz assim: ao que vencer, eu darei direito que se me assente comigo no meu trono. Aquilo que Satanás não conseguiu, nós, os filhos de Deus, vamos conseguir, por causa de Jesus. Aleluia. Tanto ódio da gente. Hein? Por isso, tanto ódio da gente. Por isso, exatamente. O que ele queria e não conseguiu, nós vamos conseguir por causa de Cristo. Hein? E aí só vigiar. Rapaz, é que o crente não sabe o que Deus colocou à nossa disposição. Nós falamos aqui na última vez sobre a graça de Deus, o poder do Espírito. Quem tem a força do Espírito, ele é renovado todos os dias. E Satanás, o diabo e o inferno não tem poder sobre nós. Nós estamos escondidos. Capítulo 3, versículo 3 de Colossenses diz: a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Ninguém toca, porque ninguém é doido de colocar a mão lá. Porque ele é todo poderoso. Por isso que ele pega quem brinca, quem se engana, quem não pratica a palavra, ele pega. Ninguém arrebata. Só quem pode sair da mão de Deus é você, sim. Tá? É você. Essa é a doutrina da predestinação, um dos pontos que ele se firma. Mas ele não sabe que o homem pode sair da mão de Deus. Se você quiser permanecer eternamente na mão, você tem uma segurança: Jesus não vai te soltar. Agora, se você fizer bobeira, você sai. O que te faz sair? Os encantos, os prazeres, tudo isso faz você sair. Um engano. Tá? Então, irmãos, ficar firme e olhar a palavra de Deus. Jesus fala a verdade. Vocês vão passar por dificuldade, vão passar por luta, vão passar por provação. Tenha bom ânimo, eu venci. Nós somos um exército de vencedores. Se queremos vencer, vamos obedecer a Deus. Você obedece, se você obedecer ao Senhor, você será sempre. Romanos 8:37, não é isso? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? 186, mestre, quero andar de valor em valor. Então, vem para frente cantar.